FM Network. Doutrina! Touchdown, Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo! O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos no futebol americano! A vitória do Pittsburgh Steelers! Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão e podcast de Black Yellow Brasil. Sou Danilo Batista, seu host, e hoje a gente vai falar muito de Steelers, mas fazendo previsões, como a NFL anunciou que o corte oficial para redução de elenco de 90 para 53 é nessa terça-feira. A gente está aqui na segunda-feira comentando as nossas previsões. É um programa que já virou tradição nesse podcast. Todo ano a gente faz isso daqui, mas cada ano a NFL encurta mais o nosso prazo, que é um negócio absurdo. De quinta-feira para terça-feira, quebra a firma, NFL. Você precisa dar um tempinho para a gente analisar aqui, um tempinho para a gente poder entrar ao vivo com calma e comentar as nossas escolhas. Para fazer essa previsão, temos a presença de Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Boa noite, Hermano. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos amigos ouvintes. Você foi muito bem categórico aqui, Danilo. Tradição. É um dos programas mais tradicionais que temos no nosso calendário de podcast, junto com o nosso tradicional mock draft de todo ano. Então, vamos lá. A NFL tenta derrubar esse evento, esse grande momento de previsão do roster final, mas a gente encontra uma brecha para isso e Steelers ajuda também não divulgando todos os cortes de uma vez. Muito obrigado ao Marcan e equipe por permitir que a gente possa entrar ao vivo aqui ainda com indefinições. Boa noite, Léo Lima. Bem-vindo. Boa noite, Danilo, Ricardo e Germano. Pessoal que tá chegando na live, tá também nos ouvindo em podcast. É o que o Ricardo falou, né? Graças a Deus a gente ainda tem um tempinho pra conseguir, mesmo que um período curto. Esse podcast vai sair o quê? Provavelmente hoje à noite, quase madrugada. Então, pra galera amanhã indo pro trabalho, indo pro colégio, já ouvir... Ficar ansioso. 5 da tarde, horário de Recife? 5 da tarde, horário de Recife, teremos os cortes oficiais. É isso. Cumprimentar também o senhor Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Boa noite, Ricardo. Um bom dia, uma boa tarde e uma belíssima noite para quem nos acompanha aqui em live e também para quem nos está ouvindo agora através do podcast, seja lá onde você estiver. É isso, estamos aqui para comentar um possível roster final. Vamos ver se nós gabaritamos, né? É isso. Ultimamente os Steelers têm complicado nossas vidas, porque todo ano eles fazem, movimentações trazendo uma galera de fora, que aí é impossível para a gente prever exatamente que eles vão trazer, e 2, eles mantêm uma galera no elenco e 2 dias depois eles já mudam um monte de coisa. E é por isso que sempre que vocês forem ver essa referência nesse podcast, título e a gente falando sobre o episódio, eu chamo de elenco inicial, que é a partir daqui que a gente começa. Essa é a nossa lista de 53, daqui pra frente é que começam as regras de cortes, regras de troca, regras de salary cap, etc. E tudo vem a partir disso aqui, tá? Vamos dar uns recados antes da gente ir pro elenco em si. O que é que a gente tem de programação? Toda semana a gente tá em twitch.tv/blackyellowbr falando de Steelers. Essa semana, estamos aqui ao vivo na segunda, dando as nossas previsões do elenco. Nessa terça-feira, já que o limite de corte da NFL é 5 da tarde, às 8 a gente volta aqui ao vivo com as notícias, aí não só os cortes e o elenco em si, que a gente tem certeza que vai ter um monte de coisa que a gente não comentou no programa, que vai fazer parte lá. Mas tem, por exemplo, a troca do Dotson, a gente deixa pra falar amanhã, mais um monte de outras coisas que estão acontecendo aí com os Steelers. Tudo bem. Amanhã, na quarta-feira, a gente efetivamente fecha a nossa série de preview da FC Norte, recebendo a turma da Casa do Corvo pra falar de Baltimore Ravens. Então curtam tudo, twitch.tv/blackyellowbr, vira podcast depois nas principais casas do ramo aí. Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde se encontrar esse programa. Se tiver disponível aí para você dar aquela review de 5 estrelas, faça isso, por favor. Recomende para mais amigos. Tudo isso dá um gás no algoritmo que vocês não fazem ideia do quão bom é estar presente com todos vocês. Segue lá, @BlackYellowBR nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Telegram, ou tudo @BlackYellowBR. Para as notícias, para acompanhamento lance a lance de jogo, para análise, comentários pela imprensa, enfim,
tudo circula pelas nossas redes sociais, tudo falando de Steelers em português. E se você torce pro Steelers, quer fazer parte, venha pro nosso grupo no WhatsApp, manda uma DM no Twitter, manda um inbox lá no Instagram, a gente manda o link e vamos para grandes discussões de todos os níveis de NFL que vocês imaginarem. Tem discussão nesse grupo, tá sempre movimentado. Venham conosco. O que a gente vai fazer na noite de hoje? Antes da gente ir pro nosso elenco, eu tenho uma pergunta a respeito de pré-temporada, já que o Steelers fechou aí os 3 jogos, fechou aí seu training camp também. Um pódio de pré-temporada. A gente falou bastante sobre jogadores em destaque, tanto em jogos quanto em treinos, e aí tem 3 jogadores que vale citar aqui. Eu vou trazer um pódio e vocês confirmam se essa é a impressão de vocês também. O meu terceiro lugar vai para Kenny Pickett. Excelente desempenho, mesmo em 3 jogos, ele em geral enfrentou as unidades 1 dos times, menos contra o Falcons, que já foi com reservas desde o começo, mas ele foi tão bem que ele encurtou a participação dele próprio na visão da comissão técnica. O jogo 2 e o jogo 3 era para ele jogar umas 3 campanhas ou um pouquinho mais. Ele foi tão bem que o time disse: ok, já viu o que eu precisava ver, pode tirar e vai pondo a unidade 2 aí, sempre que pode. Então Pickett é o meu número 3. O número 2 também acabou aparecendo pouco, porque ele jogou muito mais presente na primeira unidade, um pouquinho na segunda, seu Calvin Austin em terceiro. Ele apareceu com muita velocidade para receber passe, para esticar campo, mesmo quando ele não era o alvo dos passes, e com retornos, 2 retornos fantásticos, que inclusive ajudaram nesse encurtamento de período aí do Pickett em campo. E o número 1, o Nick Herbig, ele basicamente colocou a si mesmo nos holofotes da NFL, mesmo que todo mundo saiba que é pré-temporada, mesmo que todo mundo saiba que é uma participação limitada, mesmo que todo mundo saiba que ele é reserva, ele já vira digno de nota toda vez que alguém for preparar um material sobre Steelers. Alguém vai colocar uma notinha ali sobre Nick Herbig, alguém vai escrever, vai falar um pouquinho sobre ele e ficar de olho quando ele entrar em campo, porque o potencial explosivo que ele apresenta foi muito grande nessa pré-temporada. Meu companheiro de comentários pós-jogo aqui de pré-temporada, Ricardo, o que você acha desses 3 nomes? Foi categórico, Danilo. Não tem muito o que discutir a respeito dos grandes destaques que a gente teve na pré-temporada. Vale destacar, principalmente envolvendo o Kenny Pickett, o nível de competição, como você bem trouxe. Principalmente na segunda partida contra o Buffalo Bills. Ele enfrentou a defesa titular do Bills por grande parte do jogo. Na verdade, o Pickett enfrentou a defesa titular do Bills grande parte quando esteve em campo. Eu não lembro daquela bola do Pat Frymouth, o segundo touchdown da equipe na partida, é o que a gente já vem pedindo há tempos, explorar esse meio de campo, e foi no meio do Jordan Poyer e do Matt Milano, 2 dos principais jogadores da defesa do Bills titular. Então, sem dúvidas, estamos prontos, eu diria, e os 3 nomes estão mais do que gabaritados para a temporada. Léo? Acho que são os 3 nomes mesmo. Eu só acrescentaria um adendozinho no Keanu Benton, que é um cara que acho que merece muito elogio, principalmente pelo que ele fez no primeiro jogo, mas os 3 nomes estão perfeitos. O que você me diz, Germano? Eu acredito que o máximo de discussão que a gente possa ter quanto a isso seria talvez trocar o Kenny Pickett com o Calvin Austin de colocação, mas tirando isso, tudo certo. Com certeza são esses 3 mesmo. Maravilha, então fiquemos aqui com Pickett, com Austin e com Nick Herbig, essas 3 posições. Vamos falar de elenco, tá? O prazo que a NFL deu para todos os times diminuírem seus elencos de 90, que é o elenco de off-season, que é o elenco de pré-temporada, de training camps e tal. Por que 90? Porque você precisa ter gente para completar treino de todas as unidades, e aí acaba tendo um tamanho enorme, é uma possibilidade de observação, etc. Antes, a NFL dava 3 datas de corte, você tinha que diminuir um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois para 53, acho que era coisa de 85, 75, 53, algo assim. Depois eles reduziram para 2 datas de corte e hoje é uma data só. Nessa terça-feira, que é o dia 29 de agosto, 5 da tarde, horário de Recife, horário de Brasília também, é a data final. O Steelers já começou esse processo. Ele até dá uma facilitada no nosso trabalho aqui, tá? Neste domingo, esse sábado, na verdade, eles fizeram 8 cortes, nenhum nome digno de nota. Madry Harper, cornerback, defensive back Neville Clark, linha defensiva James Nyamwaya, o kicker B.T. Potter, os linebackers Kwoni Deng e Forrest Ryan, long snapper Rex Sunahara e o wide receiver Dan Shizena. Absolutamente ninguém vale notar. E hoje eles já cortaram mais 10 nomes: o cornerback Laver Hill, defensive lineman Manny Jones, linebackers Tanner
Tanner Mills e Tobin Duque, offensive lineman LeRaven Clark e William Dunkel, quarterback Tanner Morgan, running back Darius Hagans e os safeties Jalen Elliott e Kenny Robinson. Faltam 17 nomes para serem cortados ainda e percebam o seguinte, as pessoas já estão se perguntando, meu Deus, mas e Kendrick Green? O que é que vai acontecer com ele? Porque ele não foi cortado ainda. A diferença de cortar o cara na segunda ou na terça é um dia, é um treino no máximo. Embora o Steelers certamente tenha mais dúvidas sobre o que fazer com Kendrick Green do que a gente já assistiu e o veredito já tá dado sobre o cara. Mas o Steelers tem mais dúvida, então eu acho que eles podem ter um dia a mais para observar. Pô. Não é como se eles estivessem esperando o primeiro jogo, a primeira falha do cara em jogo valendo pra estar cortado. Então, essa é a situação. O Steelers tem 17 nomes para cortar, para reduzir o elenco para 53, e aí 53 mais 17 significa que o elenco hoje está em 70 nomes. Tá? Desses 70, a gente vai escolher 53 aqui. Eu vou colocar na tela uma lista grande de nomes, não é a lista definitiva, e aí a gente vai analisando. Por que uma lista? Porque tem um monte de nome que já está garantido no elenco, a gente não vai gastar nosso precioso tempo discutindo isso daqui, né? Ninguém precisa perder tempo, por exemplo, discutindo se TJ Watt vai estar no elenco dos Steelers. Pô. E aí eu preciso colocar a tela onde todos nós aparecemos, né? Não seja egoísta. Bom, ninguém precisa discutir, por exemplo, sobre Cam Hayward, Ogunjobi, TJ Watt, Highsmith. Isso é completamente irrelevante. Aí a gente começa a lidar com os nomes que tem mais dúvidas, mas vamos aos poucos, tá? Por exemplo, alguém tem alguma dúvida de que o trio de quarterbacks desse time é Kenny Pickett, Mitchell Trubisky e Mason Rudolph? Nenhuma. Zero discussão a respeito disso. Me espantaria mesmo que a gente traga alguém novo, me espantaria. Então, inclusive com o corte de Tanner Morgan, isso fica ainda mais claro. Running backs, tem gente com alguma dúvida. Najee Harris, Jalen Warren, estão perfeitamente garantidos. Anthony McFarland, Léo, é o running back 3 hoje. A gente teve uma extensa discussão no grupo sobre se ele mostrou o valor ou se era melhor trazer alguém de fora. O seu palpite é com ele dentro ou ele fora? Cara, meu palpite é com ele dentro. A gente tava comentando aqui antes da live entre a gente, né? Que Kawan Alexander tá mudando de número e tá deixando o número dele com o McFarland. Acho que isso é mais um indicativo de que. Tá 99% dentro, né? A não ser que pinte alguma notícia de mercado, algum running back aí disponível. Tem o Trey Sermon que a gente andou falando também lá no grupo, que era um cara que a gente teve encontro na época do draft dele, mas acho que a gente não vai trazer ninguém, não. Talvez traga durante a temporada já pra testar e tudo mais, mas acho que a gente vai fechar em 3 e McFarland, sua segunda chance, né? Um renascimento do cara que é pouco comum até. Aliás, vale lembrar duas coisas aqui. A gente tá fazendo uma previsão de 53, mas a gente não vai trazer nomes de fora dos Steelers, pra prever aqui, porque aí é completamente aleatório, não tem como saber o que é que o time vai fazer. E 2, esses caras, a gente tá fazendo a previsão achando que o que é que o Steelers vai fazer e qual é a lista inicial. Mas essa lista pode estar até meio incorreta. Por exemplo, no ano passado, me confirma se eu estiver errado, eles mantiveram Calvin Austin na lista inicial e assim que passou o período, eles colocaram Austin na injury reserve e trouxeram outro nome de volta, não foi isso? Foi, se não me engano, foi o próprio Boykin. Tradição. Ou Sims. Boykin ou Sims, um dos dois. A gente cortou um dos dois e trouxe de volta quando botou o Austin no IR, né? Que aí o Austin, quando ele ia pro IR, acho que o número de semanas que ele demoraria era menor, algo assim. Movimentações de elenco padrão, né? Então, não se apeguem também 100% a esses números. Germano, Ricardo, algum de vocês tem McFarland fora do elenco inicial? Eu vejo o McFarland com uma característica semelhante ao do Stevan Ridley alguns anos atrás. O veterano que reina quando a turma do terrão adversária já está em campo, mas que para a temporada regular talvez não vai conseguir manter o seu ritmo quanto ao alto nível de competição. Mas dentro do possível, o McFarland tem uma boa característica de velocidade, muda completamente o ritmo comparado com Najee Harris e Jalen Warren. Tem espaço e experiência também no Special Teams, isso é algo extremamente valorizado. Então, eu não vejo o McFarland ameaçado por ninguém. A gente até comentou, sempre pós-jogo, que esse ano nenhum running back se destacou ao ponto de disputar uma vaga aqui. Como o Jalen Warren foi na temporada passada, que se destacou com muita facilidade, apareceu e está aqui até hoje pedindo passagem, jogando só entre titulares, inclusive. Então, aqui, fechado já. Concordo. Acredito que o McFarland, ele tá com essa vaga
basicamente garantida, pelo que ele mostrou nessa pré-temporada. É aquela coisa, quando ele foi draftado, todos nós achávamos que ele seria o nosso change of pace running back, né? Aquele cara que traria um pouco mais de velocidade para a posição, já que o Najee Harris ele não é dos running backs mais rápidos da liga, é um cara muito mais de trombar, um cara muito mais de contato. E, honestamente, o McFarland, dentre os pretendentes, vamos dizer assim, a essa vaga, dentre os jogadores que estavam disputando, foi o que mais se destacou. Então, realmente acredito que ele vai acabar ficando com essa terceira vaga. Então é isso, vamos fechar também running back. A gente já passa sem muita discussão. Tight ends. A gente tem 3 nomes que são basicamente garantidos no elenco, tá? Pat Frymouth, Darnell Washington, Connor Hayward, como tight end e como fullback também. A gente viu, inclusive, na pré-temporada, lances dele saindo do backfield. Zach Gentry gera alguma dúvida para vários analistas. Ele tá numa situação de... Não é ele que tá lesionado, mas ele tá numa situação que o último jogo... Ele tá lesionado naquele... Ele teve uma lesão pequena, mas nada também muito preocupante. Então, Gentry é um nome interessante. Não me estranharia um movimento em que o Steelers quisesse garantir algum outro jogador na elenco inicial, não colocasse Gentry na lista, ou colocasse ele e tirasse como injury reserve, e a injury reserve hoje em dia são 4 semanas que você precisa passar fora. Caso mais à frente aconteça qualquer problema com o Darnell Washington, eles trazem Gentry de volta, fazem essa inversão aí. É um nome que não me estranharia ficar de fora. Eu acho que ele tá numa posição meio volátil no elenco. Mas eu manteria. Não sei você, Germano. Já eu, Danilo, acredito que o Gentry está com vaga garantida. Eu realmente não vejo nenhuma situação, nenhuma hipótese que ele não vai estar nessa lista final. O que eu acho que pode acontecer é dele ficar na lista final, logo depois ser colocado numa public list, em alguma coisa assim, por conta da lesão dele, e aí nós chamarmos alguém para ocupar a posição de forma temporária, como você mesmo comentou no começo do programa, que a gente fez com o Calvin Austin no ano passado. Então eu acho que ele está, na minha visão, ele está com a posição garantida, mas não descarto essa manobra. Ele ficar no roster final, logo em sequência ser colocado em uma pup list ou algo do gênero, e aí a gente traz mais um tight end para compor o elenco até que ele se recupere. E aí no futuro decide-se a situação dele, mas realmente eu acredito que ele esteja assim com a vaga basicamente garantida. Só acho que durante a temporada a gente só tem a injury reserve, Germano. Que aí é 4 semanas para frente, mas hoje em dia tá liberado voltar quantos jogadores você precisar. É por isso que eu falei pup list ou então algo desse gênero. Muito bem notado. Ricardo, o que você acha? Existe a discussão justamente do nome do Gentry. E o que eu acho mais interessante dessa discussão do Tyrenes não é se a gente vai levar 4 ou 3. Os 4, contando com o Conor Hayward aqui na posição, já é meio que garantidos, mas é se vai levar o nome do Rodney Williams ou do Zach Gentry, que o Rodney Williams apareceu positivamente no Special Teams durante a pré-temporada. Pode ser um nome que a gente não esteja valorizando agora que possa aparecer. A gente viu o Turner Mills sendo dispensado, era o nome que a gente tinha cravado no roster final, justamente pela sua habilidade de special teams. Não sei se o Rodney Williams mostrou o suficiente para poder garantir uma vaga aqui. Não acredito, acho que o Rodney Williams vai ser um nome muito bom para poder estar no Practice Squad. A gente tem muitas regras hoje favoráveis de Practice Squad, mas é um duelo muito subestimado que a gente está tendo aqui. Sei que o Zach Gentry estaria mais garantido. Para mim, ele está garantido. E acho que vale o destaque aqui por Alfred Daniels, o técnico de tight ends, como ele vem desenvolvendo bem esses nomes já nos últimos anos. O glorioso Alfredo Roberts. Perdão, eu tava tentando lembrar o nome dele, tava botando no Google para poder lembrar. O Alfred Roberts, como ele vem trabalhando bem os tight ends nos últimos anos. Felizmente a gente tem ele para poder desenvolver muito bem o Darnell Washington. Perfeitamente. Então a gente fica com essas 4 vagas. Eu vou deixar Zach Gentry contra Rodney Williams aí para a última.
Wide receivers. Eu Aqui tenho já só um tem- pontinho, Danilo, de tight end. Por favor, Léo. Rodney Williams foi o líder de tackle do Special Teams. Olha só. E o Gantry foi o líder, o jogador que mais, talento com mais snaps bloqueando. 57 run blocks e 3 pass block. Notas boas também. Então, acho que é muito o que o Germano falou. Acho que a gente pega o Gantry, mas bota ele na injury reserve e traz o Williams de volta, talvez. Mais fácil, né? Interessante. Gentry tem muita analista dizendo que se ele fica no elenco, ele é provavelmente um dos inativos toda semana. Que ainda existe essa regra estúpida na NFL, que você tem 53 no elenco, mas você tem que listar 46 para jogar. Vai saber, né? Vamos lá, wide receivers, tem uma dúvida, mas tem 4 nomes super garantidos. Ninguém vai mexer em Deontay Johnson, em George Pickens, em Allen Robinson, nem Calvin Austin, tá? Esses 4 já vão pro elenco de boa. Miles Boykin parece novamente ter garantido sua vaga com os Special Teams, tá? Ele é um dos principais jogadores de Special Teams dos Steelers. A dúvida, Léo, tá em Gunnar Olszewski. Ele já não é mais o retornador número 1, né? O que é que o time faz com ele? Cara, é uma dúvida boa, né? O Steelers, geralmente ele leva entre 6 a 8 wide receivers. Ano passado, se não me engano, levou 7. Mas logo depois botou o Calvin Austin no injury reserve. Acho que 6 é um número muito bom. Acho que é o 6 é o número que a gente tá medindo. Mas tem um nome que tá pedindo passagem no practice squad também, que é o Dez Fitzpatrick. Ele já foi cortado ou ainda não? Segue no time. Então é um nome que pode aparecer, cara. Foi a nossa terceira maior nota, segundo a PFF, no Special Teams. Participou bastante do time, teve 2 tackles. É um cara pra se ficar de olho. De verdade, é um cara pra se ficar de olho. Participou mais, inclusive, do que o Boykin no Special Teams, em números, né? Ele teve 27 snaps contra 16 do Boykin. Então, eu acho que o Gunner tá mantido. Acho que o Gunner vai como um wide receiver 5. Mas veja essa briga aí de Boykin e Fitzpatrick por essa 6ª vaga, talvez. Essa vaga de Special Team, né? Interessante. O que você acha, Germano? Eu acho que se a gente tivesse alguém disputando vaga cujo nome seja fulano de tal, the fourth, ele estava com um pezinho na frente dos outros para completar a sequência. Mas como eu acredito que que não existe esse jogador aí em disputa, eu concordo com o Léo. Eu acho que a disputa seria realmente essa. Eu acho que o Gunner, ele traz uma experiência que o time vai gostar ali para a posição, e também não acho que ninguém mais tenha se destacado o suficiente para ganhar essa vaga dele. Então eu acho que ele vai realmente acabar ficando. E entre o Boykin e o Dez Fitzpatrick, aí assim, eu vou mais de Boykin, afinal de contas o Boykin é meu garoto, desde a época de Notre Dame, então eu vou depositar minhas fichas no Boykin. Seu take wide receiver, Ricardo? Por mais que eu tente tirar o Gunner ou daqui, não dá. Ele, como o Léo trouxe, ele é um cara que os jogadores, não eu, que fique bem claro isso, julga ser de confiança. É um nome que é constantemente citado pelos quarterbacks nas entrevistas e tudo mais. E tem essa habilidade de ser jogador também de special teams. Deus o livre, acontece algo com o Calvin Austin dentro do jogo, você vai ter que ter um retornador reserva em ação. Seu McFarland pode ser o Ganeu. O Ganeu já foi ao pro retornador na sua carreira na liga. A gente não vai querer expor o Deontay Johnson para estar ocupando essa posição também. Então, o Ganeu traz essa variável de confiança para a equipe, assim, uma policy de seguro dentro de campo, basicamente. E eu ficaria surpreso se o Miles Boykin não ficar no roster final, mas o rapaz Dez Fitzpatrick tá pedindo passagem para ficar no Special Teams, no Practice Squad, na verdade. Então, isso aí tá tranquilo. Isso. Eu também acho que fica Miles Boykin, apesar dos pesares. Linha ofensiva é onde tá a maior gritaria aí nos Steelers, tá? Existe uma disputa de vaga de titular entre Broderick Jones e Demore, mas ninguém questiona que os dois estão no elenco dos Steelers. Os 3 tackles, Broderick Jones, Demore Jr., Chuks Okorafor, 3 guards, né? Isaac Seumalo, James Daniels, Nate Herbig, 2 centers, e a gente vai chamar eles de center, Mason Cole e Spencer Anderson, esse é uma das dúvidas. Dylan Cook apareceu bem nesse training camp, e Kendrick Green ainda tá por lá. Primeiro, a gente começa logo pelo mais
mais falado, Ricardo, Kendrick Green. O Steelers fica com ele porque perguntar a opinião se a gente cortaria Green, eu imagino que todo mundo vai dizer que cortaria Green. Vai ser cortado. O Steelers não tem mais paciência. E tem jogadores à frente do Kendrick Green hoje que vai fazer a mesma coisa que ele está proposto para poder fazer. Talvez o Kendrick Green fique no primeiro momento no roster inicial, como foi muito bem definido, de 53 jogadores, para ser aquele homem que, se for para ser cortado, vai ser ele. Para dar vaga, eventualmente, para alguém depois que possa chamar a atenção nas waivers e tudo mais. E aí já traz um outro para direto no Practice Squad? Não, então pega o Cook e já bota direto no Practice Squad. Isso, exatamente. O nome com o Cook no Practice Squad. Então, não acho que o Kendrick Green vá ser mantido para a temporada, e se for, vai ser essa situação de ser o jogador 53, literalmente, no número da camisa dele. Se o cara a ser cortado. Germano, Kendrick Green. Vamos lá. Cara, eu achar que o Green tinha mais chance de chegar no roster final como fullback do que como center já fala muita coisa. Então, assim, eu não vejo, honestamente, ou melhor, deixa eu reformular. Eu não entendo como o time poderia manter o Kendrick Green em mais um roster final. Se eles vão fazer isso ou não, eu realmente não sei. Porque nós temos uma tendência, nós temos um histórico de sermos muito cabeça dura com escolhas de draft. A gente percebe que o cara não é bom o suficiente, mas como ele foi uma escolha de draft ainda mais alta, a gente fica lá tentando, martelando, puxando daqui, indo ali, e aí a pessoa vai ficando, e lá para o quarto ano é que finalmente ela é cortada. Então, assim, eu não cravo, eu não consigo garantir aqui que o Green não vai estar no roster final. Mas no meu, ele com certeza não estaria. Eu não vejo motivos para o Kendrick Green continuar, como eu falei, salvo numa loucura, que não vai acontecer, mas salvo numa loucura de quererem colocar ele como fullback. Não vai acontecer. Fullback não vai rolar. Léo? Cara, eu tava muito comprado que ele não ficaria, mas o Ricardo me convenceu, cara. Eu acho que é bem possível mesmo o Steelers manter ele nesse primeiro momento, até mesmo como moeda de troca. Então talvez o Steelers queira manter ele nos 53. O Steelers vai buscar alguma troca na temporada, isso pra mim tá meio claro, até porque a gente tá com cap alto, e o Marcante já deixou meio claro que esse cap alto não é à toa. Então a gente vai ficar de olho pra melhorar. Diga, Germano. Eu queria perguntar se a troca vai ser no estilo da troca do... Acho que qual era o nome daquele quarterback do Broncos que foi pro Browns? O Lagostão. Brock Osweiler. Só se for no estilo do Brock Osweiler, né? Que basicamente a gente vai pagar para alguém receber o cara. Porque eu acho que a única opção de troca que o Kendrick Green teria na liga é essa. E a gente fala, faz o seguinte, eu vou lhe dar uma escolha de quinta rodada e o Kendrick Green e você me manda uma de sétima. Eu acho que vai ser isso, sinceramente. Germano, na transmissão do Falcons, o Kendrick Green teve destaque. A transmissão do Falcons botou o Kendrick Green lá em cima, falando que o Kendrick Green foi fullback, que o Kendrick Green tá jogando bem e tudo mais. Sempre tem um pé descalço pra esse sapato velho. Germano, deram uma quarta rodada pro Kevin Dodson, Germano. Não, mas Dodson na quarta rodada. É completamente diferente a história do Kevin Dodson, pelo amor de Deus. Germano, a gente trocou o Dobbs por uma quinta rodada. 4 anos depois, estão dando mais uma quinta rodada nele. Completamente diferente, gente. Completamente diferente. O Green é uma aberração. Enquanto esse cara não serve para jogar como center. De verdade. Eu diria minha avó, todo dia sai da rua um malandro e um coitado. A gente só tem que ser um malandro. Amigo, eu acho que nem o Browns mandaria uma situação dessa, porque o Browns adora ser mantado, né? O Browns adora fazer aquela troca maravilhosa para outro time, mas eu acho que nem isso. Mas ó, o Cardinals está tancando. Aí pega uma quarta rodada aí no Green. Pronto. Não, pronto. O Cardinals é o único time que eu vejo mandando uma sétima rodada pro tanque. Aí bota como center titular, que aí garante a escolha tranquilo. Aí é tranquilo mesmo. Mas tirando isso. Não, mas cara, eu acho realmente que existe esse mundo da gente manter ele, nem que pra cortar depois. E eu gosto dessa saída de trazer o Cook direto pro Practice Squad. Então, eu boto que, 60-40 pro Green hoje, contra o Dylan Cook. Eu acho que a briga é essa, né? Eu acho que tá... Na verdade, eu acho que é Anderson, Cook e Green pra 2 vagas.
apesar de Spencer Anderson ter jogado em basicamente todas as posições da OL. E não só jogado, mas foi recém-draftado, né? Jogado, A gente sabe como é que a gente é, né? Gosta de manter, não sei, que tem histórico, né? A escolha de 7ª rodada não é um absurdo você cortar e deixar ele voltar como practice squad, sabe? Eu acho, odeio essa história, mas eu acho que Kendrick Green fica no elenco dos Steelers. Sem corte, sem troca, sem nada. Na semana 1, ele vai estar listado entre os inativos, mas eu acho que ele fica. Eu acho que eles deixam de levar um cara como, sei lá, Gunnar Olszewski pro ataque e mantém Kendrick Green. Principalmente depois da troca de Dotson, que basicamente eliminou a ameaça dele ali no elenco. Porque, contem comigo, você tem 3 tackles fechados, com mais 3 guards, 6, com o Mason Cole 7. O Steelers vai geralmente com 8 ou 9. E aí ele, nessa conta, iria com Spencer Anderson e Kendrick Green. Eu acho que eles fecham assim. Existe um mundo que só vai um, né, dos 3 também. Pode ser tudo. E aí são 8. Se tem uma posição, um local, onde o Andy Wilder já deixou o seu DNA, é nas duas linhas, tanto ofensiva quanto defensiva. O Kendrick Green não preenche nenhum requisito necessário para ser um jogador de linha ofensiva que o Andy Wilder vai querer. Eu não acho, eu realmente... O Kendrick Green vai ser... Novamente, ele vai ficar no roster final, já vai ficar arretado, ficou, tudo vai ter... Peguem as armas. No dia seguinte, ele vai ser dispensado. É isso. Vai ter uma cerimônia de despedida do Kendrick Green na quarta-feira. Não. Vai ter uma vigília das 5 da tarde até a hora que ele for cortado. Todos os demais jogadores preenchem tudo que o Andy Wilder historicamente busca no aéreo. O Kendrick Green não tem nada. Então, não, o Kendrick Green não vai. E a gente vai conseguir ainda uma troca para ele. Não existe nada impossível para... Não, e Ricardo, até amanhã tem 2 nomes. A gente vai falar o segundo daqui a pouco, mas, cara, o Kendrick Green pra mim é um dos 2 nomes possíveis de troca. É pra se ficar de olho mesmo. Senão amanhã, nessa primeira semana, com certeza, Kendrick Green e o outro daqui a pouco a gente fala. Quer passar pra ele já? Kendrick Green tem algo que a gente... que GM de NFL ama e a gente subestima bastante. Pandeiro? Tantã? É o tal tempo de jogo. O cara foi titular a temporada inteira. Tá no contrato de rookie. Pô, terceira rodada? Terceira rodada? É um projetinho. Exato, um projeto. GM de NFL sempre tem alguém que acha que recupera. Algum técnico de OL por aí. Porra, daqui vai ser baratinho mesmo. Daqui que o pai resolve. Ama. Então, também não ficaria nem um pouco surpreso. Enfim. Nossa avaliação é de que esses 3 nomes aí são os que estão disputando vaga e tá basicamente na ordem do mais provável pro menos provável. Perfeito. Anderson, Cook e Green. Essa a gente ir pra defesa, a gente fecha com os special teams, tá? Chris Boswell basicamente garantiu a vaga dele, com o Steelers cortando B.T. Potter. Presley Harvin, mas eu vou até listar aqui, porque oficialmente o duelo dele contra Braden Mann continua, né? Afinal, os dois ainda estão no elenco. Mas com o Harvin aparentemente tendo a vantagem aí na disputa, e Christian Kuntz segue como long snapper. A disputa dele, Rex Sunahara, foi cortada e, pelo amor de Deus, não é plausível, não é comum um time trazer um outro long snapper para substituir aí na semana de estreia, porque long snapper tem muito de entrosamento. Ricardo, Harvin contra Mann, quem leva? O Steelers. O Steelers vai ganhar com os 2 jogadores. Quem ganha é a gente. Com os 2. Eu acredito que vai ser o Harvin por variáveis do tipo... ele foi o que mais treinou com... Ele foi draftado. Ele foi draftado, ele treinou hold do Boswell durante o training camp mais parte e tudo mais. Eu acho que com o Mann a gente pode também conseguir um valor em troca. E era, na verdade, desde o primeiro momento, a intenção que o Steelers poderia ter com o Mann, que já foi um jogador com certo destaque no passado, foi um nível alto de competição para Presley Harvin. Presley Harvin fez uma boa pré-temporada, treinou os titulares e tudo mais. Até na partida contra o Falcons, a gente pensou que o Boswell jogou todo momento, né? Enfim, a gente pensou que seria assim para determinar os titulares. A gente viu o Mann lá entrando no final da partida e tendo bons momentos.
Então, o Harvey fica com a disputa e o Man, a gente vai ganhar um trocado por ele, provavelmente. Rapaz, É um Panther super capaz. esse é o grande teste aí de eu marcando, tá? É arrumar uma troca por um Panther. Irmão, se o bicho me sai com uma troca por qualquer coisa, e se for acima de 7ª rodada condicional, já é um lucro absurdo. Teve Por um troca por Panther, kicker irmão. hoje na liga. Teve, com Então, certeza teve. Liga não, na divisão. Na divisão, o Cleveland Browns trocou pelo Dusty Hopkins e trocou pelo kicker do Chargers, que já é uma posição meio amaldiçoada na NFL. É muita coragem pelo kicker do Chargers. Enfim, se eles vão na paginazinha lá de Eric DeCosta, Ozzie Nilsson, não sei qual dos dois foi, e consegue troca pelo teu Panther reserva, irmão, você é um monstro. É fantástico. Léo, Harvey ou Man que ganha a disputa? Cara, eu apostaria no Mem, mas por tudo que o Ricardo falou, vai ser o Presley Harvey. Acho muito difícil não ser ele. Não era o jogador que eu tava pensando em troca, mas pode realmente se tornar um nome pra ficar de olho amanhã ainda. Tem muito time ainda sem Panther definido. Eu vi o Packers que cortou o Pat O'Donnell, o Panther veterano. Não sei se o mais Titans, jovem se não me ganhou. engano, cortou 3 Panthers já. Cara, aí é brincadeira. O Patriots cortou o glorioso Corliss Waitman, por exemplo. O pacete. Então, coisas absolutamente acontecem por aí. Germano? Eu faço das palavras de Ricardo as minhas. Eu acho que nessa disputa aí o Harvey the Third vai acabar ganhando, mais por uma questão de comodidade do que qualquer outra coisa. Cara que a gente esperava muito quando foi draftado, mas que nunca entregou muita coisa. Como eu sempre defendo, o Panther, na minha opinião, ele não precisa ser o cara mais espetacular do mundo. Não precisa ser aquele cara que dá um punt de 60 jardas, de 70 jardas, mas ele precisa ser um cara consistente. Eu acho que é o mais importante para a posição. E isso, infelizmente, o Harvey não é. Ele já demonstrou isso várias e várias vezes, que ele não é um cara muito consistente. Então... Sim. Consistentemente fraco. Essa aí, assim, tirando essa do consistentemente fraco, ele já demonstrou que realmente não é um cara consistente. É um cara que tem uma perna capaz de mandar uma bomba de 60 jardas, 65 jardas, mas a gente já viu o punt dele de 10 jardas, 15 jardas. Então, assim, é complicado você manter um cara desses no time. No entanto, como a gente gosta, né, como foi a escolha de draft, eu ficaria nessa disputa aí, infelizmente, com o Harvey the Third. Algumas informações válidas sobre o Man. Eu estava vendo aqui agora. O Adam Schefter publicou lá em março que o Jets tentou trocar o Brandon Mann antes de dispensá-lo. Não conseguiu. Agora, com o espetáculo que ele deu na pré-temporada, ganha, obviamente, valor e a situação que agora é muito mais favorável a uma troca do que há algum tempo atrás. E também o Eagles botou um pedido de claim quando foi dispensado no Man. Só que os Steelers tinham uma prioridade maior na lista. E o Eagles não tem o punt. O Eagles não tem o punt 100% fechado, pelo que eu estou vendo aqui. É o asterisco 2 no Andy Wild, né? Pode ligar. Exatamente. O número do Brandon Hunt, que está lá em Filadélfia agora, estava no favorito já do Omar Kent também e tudo mais. É uma negociação extremamente amigável aqui que pode se ter. Então, a 7ª condicional, leva o Green e o Man. Aí que beleza. 2 por 1 ainda. Eu vim dar uma olhada no elenco do Packers, que eles cortaram o Panther, né? Pat O'Donnell, e o Panther deles listados é Daniel Whelan, calouro de UC Davis. Parabéns. O Panther do Eagles é um tal de Harry Cipos. O famoso Harry Cipos, que ninguém sabe quem é. E a torcida fala que ele não é um lock para ser o Panther na semana 1. Então, quem sabe? Famoso Tarzan. E corrigindo o Titans contou 3 kickers, não Panthers. Então, Panthers eles têm. É isso. Então, toda a vantagem tá para Presley Harvey no Special Teams. E convenha, para fechar isso aqui, Danilo, se o Steelers não fosse querer nada pelo mês, já teria dispensado como já fez com o Beatty Potter agora. Sabe que não teria valor nenhum. Então, vai segurar porque tá negociando com toda certeza. Justo. Vamos para defesa. Começar pelo topo, pela parte da frente. Defensive ends. A gente sabe que Ken Hayward, Larry Ogunjobi, DeMarvin Leal tem vaga. Léo, Isaiah Loudermilk, Armon Watts. Tem mais alguém nessa fila aí? Eu acabei juntando os 3 de baixo também nesse bolo. O Loudermilk era outro nome que eu tinha falado de troca. É um nome muito interessante para ser trocado. É um cara
cara que não é ruim, é um bom projetinho, mas eu acredito que os 3 primeiros, o Cam, Logan Job e Leal, estejam garantidos. Os outros 2 brigam com uma vaga, com um dos de baixo, talvez. Acho que a gente vai levar 6 DLs total. Então 3 ali, e aí Loudermilk, Watts e talvez Montravius Adams. Acho que a briga tá nessa. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta. Mas tu acha que o número realmente vai ficar em 6 ou tu acha que talvez com a influência do Andy Weidl, com as raízes dele em Filadélfia, o que é que tu pensa sobre a gente talvez levar 7 jogadores? Então, Philadelphia usava muito defesa 4-3. Acabava levando mais gente porque os edges eram 10, geralmente, né? Acho que isso influencia, mas acho que, cara, a gente levar 6 mais 4 edges, a gente tá falando de 10 jogadores pra DL, é muita coisa. Pode ser que levamos 7. Dunbar gosta muito do grupo que a gente tem. Watts teve seus momentos. Loudermilk tem o histórico do Kendrick Green e tudo mais, que é um jogador draftado que a gente subiu para pegar ele, pagando uma pique do ano seguinte. Montravius Adams é um cara que também historicamente está sempre aqui. É possível, mas eu acho que a gente vai levar 6. Acho que 6 é um número bom, até porque tem muita posiçãozinha que vai fazer falta, principalmente pensando em special teams, que é um detalhe, né? Esse ano me parece que a gente tá levando talvez um jogador focado em special teams, que seria a briga lá do Boykin com o Fitzpatrick. Talvez Nesse que o Grill caso, também. dois com o Killebrew, isso. Equilíbrio, isso. Só. Eu lembrar dele. E a gente costuma levar mais, né? A gente costuma levar uns 3, 4. Sempre tem o Derek Watt da vida. Focado em special teams, é o Derek Watt, o Marcus Allen. Isso. Então, Os talvez caras são seja muito essa mais- vaga aí que a gente economize. Dos 3 leva só um e leva um cara mais focado em special teams. E diria, Léo, que já está economizando a partir do momento em que foi despejo do Tanner Mills, que a gente tinha essa expectativa que o Tanner Mills fosse ficar. Sim. Todo mundo já tinha 5 inside linebackers no seu roster final, com o Tanner Mills sendo esse cara de special teams. Ele já não tá. Eu falo de inside linebackers daqui a pouco, mas não é muito diferente dos 4 que a gente já tem em mente. Então abre uma vaga aqui. E o Terrell Austin, na semana passada, já tinha dito que é a parte mais difícil para se tomar uma decisão e que alguém bom não ficaria no roster final. Eu vejo os 7 nomes aqui ficando. Esperava um pouco mais só do Ferroco. Houve muita expectativa em cima dele do training camp, muito se falou nele ao longo do training camp, mas em pré-temporada eu vi pouquíssimo dele. Pouquíssimo, quase nada. Mas a gente joga dentro da divisão que precisa ter um bife extra na DL. Ter os 7 jogadores é justo. Do que eu vi de Feuco, ele era o trabalho sujo da... Ele sempre jogou com a segunda unidade, né? Então era sempre ele que tava limpando 2, limpando 3, mas segurando e não fazendo a penetração no pocket adversário, né? Mas não foi um cara que apareceu muito bem no jogo terrestre. Acho que isso vai acabar atrapalhando legal ele. Foi uma das piores notas do jogo terrestre do time. Ele é o 7º homem que pode ser cortado. Acho que os demais estão garantidos. Ele é o que está ameaçado. Então, talvez Loudermilk, Watts, Adams e Ferroco, os 4 brigando por 2? Pode ser. Eu tô forte com a declaração do Caldamba, que Feuco é o tipo de cara que você tem que ter no time. Justo. Então, acho que isso aí já garante, né? É aquela coisa, o que é que vai pesar mais? Como ele jogou nos jogos de pré-temporada ou o que ele fez nos treinos? Porque nos treinos, o que a gente escutou, o que a gente leu, o que a gente ouviu falar foi o seguinte: Brandon Ferroco é o nose tackle que a gente precisa. O cara que está destruindo no treino, o cara que está fazendo trabalho sujo, que está ajudando os colegas. Então, assim, era só elogio para ele. Então, a gente nem... o que é que a gente pode pensar aqui? Será que vai valer mais o que o cara fez no treino ou o que o cara fez em jogo? É uma pergunta difícil, mas eu hoje diria que o Ferroco... Cara, eu não consigo dizer que está com vaga garantida. Eu tô com o Léo, acho que ele entra na disputa, mas assim, eu acho que dentre os 4, por uma questão posicional, por uma questão de valor, até mesmo pela divisão na qual a gente joga, eu acho que o Ferroco tem um pezinho à frente dos demais para garantir essa vaga. E tem também o histórico, né? Ele é um cara que tá indo pra 4ª temporada. Se a gente parar pra pensar, Adams tá indo pra terceira, Loudermilk pra 2ª, Benton pra 1ª. E Leal pra 2ª também, né? Então é um grupo muito novo. Apesar de ter Ken Hayward e Jogun Job, é um grupo muito novo. Faz sentido manter um cara um pouquinho mais experiente na dele. Montravius Adams, ele tá na 3ª temporada no Steelers, mas ele tá na 7ª na liga. Meu Deus.
Tá pensando o quê? Ele tem 28 anos. Ele tava aonde antes? E dá uma. Do Saints, ele era do Saints. A gente pegou Só ele teve- no Practice Squad do Saints. Green Bay, Patriots, 4 anos em Green Saints Bay, e Steelers. 1 ano no Saints. Ele passou também no Patriots mais rápido. Chegou e foi cortado já. Pra mim, isso dá uma baixada até na moral dele, hein? Eu pensei que ele fosse mais novo. Ele foi trazido naquela época que você tinha Practice Squad com os caras muito mais veteranos, né? Quando começou, aliás, até essa questão. Então, eu vou fechar com esse palpite. Na verdade, eu ia fechar com esse palpite Léo com 4, mas ele tá tão bem quisto pelos treinadores que eu vou manter a vaga de Feoco. Então você tem esses 3 nomes, Loudermilk, Watts e Adams, disputando uma vaga no elenco. E aí o time fecharia com 6 defensive linemen propriamente. Mas a linha defensiva em si dos Steelers joga também com edges. Os outside linebackers frequentemente alinham na linha defensiva, né? TJ Watt, Alex Highsmith, Marcus Golden, Nick Herbig, vale ressaltar aqui. A gente nem precisa discutir, porque são 4 e são esses 4, tá? Todos os 4 mostraram o suficiente para levar essas 4 vagas com muita tranquilidade. A não ser que Léo, que esteja fazendo uma cara de dúvida, tenha realmente dúvida. Não, tem 2 nomezinhos que apareceram bem no Special Teams e um deles também apareceu bem jogando. Perales apareceu muito bem no Special Teams, tem uma das maiores notas do time na PFF. E o Quincy Roche, cara, ele foi bem. Ele teve uns momentos bons, muito bem no pass rush mesmo. Acho que depois do Herbig e do TJ Watt, talvez tenha sido o melhor pass rush da pré-temporada. E aí, Highsmith teve acho que pouco espaço de amostragem para conseguir realmente brilhar. Não sei, me dá uma pulguinha na orelha, cara. Foi draftado aqui, saiu, voltou. Mas aí, Léo, a Fica, disputa não seria. Mas aí, no Ele caso, a Golden, talvez? seria... Acho que não. O Golden jogou muito bem. Mas aí, Léo, o que pode acontecer é o seguinte: o que pode acontecer não é a disputa, seja do Perales, seja do Roche, com o pessoal de Edge, e sim talvez brigando por uma vaga ali de linebacker mas com o pessoal do inside. Talvez alguém dos inside linebackers perca a vaga para a entrada do Roche ou do Perales por conta da questão do special teams, principalmente, ou melhor, por conta da questão do special teams somente. Que eu não vejo nenhum dos dois entrando em rotação de edge, porque simplesmente eu não vejo espaço. Mas... do mesmo jeito que a gente aponta o Alfredo Roberts lá como técnico do Tyrene, a gente vai dar o biscoito aqui pro Denzel Martin como técnico dos linebackers com o trabalho com os meninos. Eu não acho que isso vai levar mais do que esses 4, não acho que os 4 já são suficientes. Mas a gente vai levar esses meninos que a gente descobriu. O Keith Roche já é velho conhecido, já tem experiência em NFL e tudo mais. Mas o Perales, todos eles para Practice Squad. Practice Squad tá ganhando valor ultimamente. Tá ganhando muito valor. Então... eu ficaria de olho talvez nessa vaga sobrando aí, que saiu o Tanner Muse, em tese, existe uma vaga de Practice Squad. Acho que o Rocher pode beliscar. É uma possibilidade, inclusive passando para inside linebackers. Cole Holcomb, Elandon Roberts, Mark Robinson e Quan Alexander. Fechado, acho muito difícil sair desses 4 nomes. Essa 5ª vaga para jogador de Special Teams, que era do Taylor Mills na visão de basicamente todo mundo, eu vou colocar Nick Kwiatkowski contra Roche e Perales. Os 5 disputando uma vaga. E aí, cara, o Kwiatkowski foi o 5º jogador com menos snap. O Orlando Roberts foi muito poupado, não sei dizer o motivo. Cara, não seria meio surpreendente o Kwiatkowski aparecendo. Também não foi um cara muito... Não foi um cara que apareceu muito no Special Teams também. Eu tô chocado com o corte do Tanner Mills. Eu realmente não esperava que isso fosse acontecer por conta do Special Teams, do valor que ele tem. Dá uma série de possibilidades. Não acho que vai passar por aqui, pelos inside linebackers. Acho que também é um grupo que está fechado. Você não viu o Kwiatkowski, que ele teve uma boa primeira partida, mas depois teve lesão, perdeu muito espaço, teve muitos snaps para poder estar aqui ou fazer o suficiente para ficar no lugar do Tanner Mills, por exemplo. Na segunda, contra o Buffalo foi melhorzinho. A primeira ele foi muito mal. A primeira foi aquela que ele ficou correndo atrás de Tyrande o jogo inteiro. Ao meu ver, não fez o suficiente para ter uma vaga no roster final, mas
Sei, tô chocado ainda com o Tannehill sendo dispensado. Então, tô bugado aqui, tô perdido. Pra mim, assim como os outros linebackers estavam muito fechados, para mim aqui também tá muito fechado. E sim, sem o Tannehill, então, infinitas possibilidades. Então vamos deixar aí para 5 jogadores, mesmo sabendo que Kwiatkowski é inside, o Rushy é outside, Perales também é outside. Cornerbacks, tá? E aí meio corner, meio defensive backs, né? Patrick Peterson, Levi Wallace, Joey Porter Jr. Parece que vai ser o trio titular, né, em várias situações. Tino Sullivan é um nome forte pelo valor de níquel. Elijah Riley, defensive back, também por valor de níquel e por special teams. James Pierre tá aqui na lista, mas eu vou colocar um asterisco. Ele é um dos gunners dos special teams, é o cara que persegue a bola para chegar no retornador antes que o retornador comece o seu retorno quando tem o chute, mas talvez isso não seja o suficiente para garantir a vaga dele no elenco, Ricardo. Eu gosto do James Pierre mais do que a grande parte da torcida, eu acredito. Eu gosto do James Pierre pelo special teams, pelo valor que tem de experiência, serve como débito para a posição, então tem versatilidade. Mas nessa disputa é o homem a sair. Acredito que tanto o Tino Sullivan quanto o Elijah Riley, ambos estão com o roster garantido no roster final, pela deficiência que a gente tem justamente na posição de níquel e os dois poderem atuar ali tranquilamente. O Elijah Riley ainda tem o plus de que é um defensive back na essência, porque também pode jogar como um safety e também atuou muito bem nos special teams, o Elijah Riley. Então, aqui vai ser o James Pierre a pessoa a sair e volta para a practice squad, ainda pode voltar ou vai buscar o espaço dele na liga. Não acho que ele vá ficar sobre Tino Sullivan e Elijah Riley aqui, não. Pierre tem um agravante. Ele era restricted free agent, ou seja, o time tem o contrato tabelado para trazer ele baratinho. Eles cortaram e trouxeram com o contrato de 1 ano mais barato ainda, que já dava noção de pouca confiança no jogador, né? É quase, Germano, a gente não achou outro cara melhor, vem você mesmo. Exato. Cara, o James Pierre, ele honestamente perdeu a vaga. Eu não consigo cravar que esse cara não vai ficar pro roster final. Eu realmente não consigo, porque cara, se você tirar o James Pierre, a gente ficaria com um corpo de cornerbacks de Patrick Peterson, que já é bem veterano, cara que eu não confio para atuar como cornerback titular, pelo menos não de outside, sendo muito sincero mesmo, eu realmente não confio. Ainda mais no homem a homem, eu acho que não tem chance disso acontecer. O Wallace e o Porter Jr., que aparentemente vão ser nossos cornerbacks de outside titulares. O Chandler Sullivan e o Elijah Riley no slot. Eu acho que eu fico confortável com os dois, pelo que eles demonstraram nessa pré-temporada. Mas eu acho que a saída do James Pierre, por pior que a pré-temporada dele tenha sido, enfraquece demais esse setor. Talvez seja um setor para a gente ficar de olho para a chegada de alguém de fora. Aproveitar aí alguém cortado, ou até mesmo uma troca de alguém um pouquinho mais experiente para compor esse elenco. Mas realmente o James Pierre ele nos surpreendeu de maneira negativa. Realmente um cara que tinha tudo para ficar no roster final no começo da pré-temporada. Basicamente era só ele não fazer besteira, ele continuar o que ele sempre fez, que pelo menos aquela última vaguinha ali era dele, mas não conseguiu fazer. Então, assim, eu não cravo ele fora, mas se alguém tiver que sair, com certeza desses nomes vai ser ele. Eu ficaria muito surpreso de, sei lá, o Chandler Sullivan ou até mesmo o Elijah Riley serem cortados antes do James Pierre. Tô com o Germano, cara. O James Pierre é um cara muito útil, é um cara que conhece muito os conceitos dos Steelers. Daí é o nosso corner mais antigo. Então pode ser um cara que pode ser importante para a temporada em caso de lesão ou em caso de descanso também. Eu não acho que a gente vai cortar ele. Apesar dele não estar garantido, talvez seja a vaga para se perder. E aí, de garantido, eu vejo 4. Vejo os 3 primeiros, Patrick Peterson, Levi Wallace e Porter Jr. E vejo o Elijah Riley garantido. Acho que o Sullivan e o James Pierre que estão nessa briga aí por, caso sejam 5 vagas, a 5ª. Caso sejam 6 por essa vaga de jogador a ser cortado para uma possível chegada. Mas eu não descartaria o James Pierre. Acho que é um bom jogador ainda. Bom jogador é forte, né? Mas é um jogador útil. E jogador útil é importante para elenco. Ficamos por isso aí, então. Safeties.
Minka Fitzpatrick, Keanu Neal, Damonte Kazi, Miles Killebrew estão fechados para o elenco, certamente. Killebrew, lembrando que ele é capitão de Special Teams até o momento. Trey Norwood e Trenton Thompson. A gente viu um monte de Kenny Robinson também, mas ele foi cortado nessa segunda, então nada adianta. Trey Norwood ou Trenton Thompson, algum tem chance para você, Germano? Olha, eu acho que essa última vaga entre os safeties vai depender muito do que vai acontecer com os cornerbacks. Geralmente, nós levamos 10 defensive backs para a temporada regular. Seja 6 cornerbacks, 4 safeties, 5 cornerbacks, 5 safeties. Então, assim, vai depender muito. Eu acho que hoje, eu diria que o Norwood ele acabaria, né, com essa última vaga, por ter sido um cara draftado, por ter uma certa, como é que é a palavra? Uma certa flexibilidade de posição, ele pode atuar em algumas posições, mas eu concordo que realmente esses 4 primeiros, o que lembrou muito pela questão do Special Teams, já estão certos. Não, eu me surpreenderia muito caso um desses acabasse cortado por alguma razão. E quanto a essa última vaga, assim, de novo, depende muito dos cornerbacks. Mas se eu tivesse que chutar hoje, Danilo, eu acho mais provável irmos com 6 cornerbacks do que com 5. Então eu diria que o Norwood e o Thompson estariam fora por uma questão de preferência a outro cornerback. Porque quando a gente para olhar o grupo de cornerback, é um grupo que, assim, como vocês falaram, a gente tem o Patrick Peterson, que tem muita experiência, o Wallace também, que tem uma certa experiência, o Chandon Sullivan, que era do Vikings, tem mais ou menos ali uma experiênciazinha, tá? Uma certa experiência, mas não é nada que nos dê, na minha opinião, muita confiança. Então, eu acho que talvez o Norwood acabe ficando no roster final, mas também, com certeza, seria um dos primeiros nomes a ser cortado caso apareça uma oportunidade melhor. Perfeito. Tino Sullivan tem 6 temporadas na NFL, uma com Eagles, 3 com Packers, uma com Vikings, isso dá 5, mas tem mais uma aí nessa história, acho que é 2000, essa é a 6ª temporada dele, aliás. É isso, Léo, a gente fecha, a disputa é essa, né? Norwood, Thompson ou um cornerback? Cara, acho que sim, acho que pode ser. Mas na verdade acho que tá mais entre Norwood e Thompson mesmo. Pelo menos na minha conta aqui, se a gente realmente for com 6 DLs, tem essa vaga extra. Então é possível que seja só escolher entre um deles. Ou, de novo, mais um nome aí de Special Teams, o Jalen Elliott, que é um cara que foi muito mal em campo, mas é um cara que foi muito bem no Special Teams. É um cara que apareceu bastante. Ele já foi cortado? Já, ele foi cortado. Se não me engano, ele foi cortado. Foi cortado hoje. Os dois, inclusive, né? Ele e o Kenny Robinson. O Kenny Robinson era o cara que eu queria que tivesse essa vaga, que foi talvez o melhor jogador dos Special Teams no time nessa pré-temporada. O Trenton Thompson, não me animei com ele, cara. Ele teve muito problema dando tackle e já tá bom, né? Nosso histórico de jogador assim não é bom. O cara, ele teve 12 tentativas de tackle, errou 4. É um número alto. Acho que o Norwood é favorito, mas existe um mundo aí que Trenton Thompson ganha essa vaga. O Norwood é favorito muito pelo histórico. Porque o Norwood ele perdeu muito tempo com lesão. Quase não teve espaço para poder jogar. Então, se o Norwood ficar com a vaga, é muito mais pelo demérito dos outros do que mérito. Com certeza. Mérito dele. E é um cara que sofreu com um problema de tackle também, né? Então. É pelo difícil. tamanho. Pra mim, mas pode ser também uma vaga de jogador pra chegar, tá? Sim, com certeza. Até porque, se a gente para pra pensar, o único cara que é strong safety aí é o Keanu Neal, só. O resto joga de free safety. A gente não vai com um só strong safety. Não é possível. Então, eu ficaria de olho. Acho que troca um jogador pra chegar aí talvez seja uma necessidade grande. É aquela coisa, hoje em dia as defesas elas estão muito híbridas, né? Eu consigo dizer que o Damonte Kazi ele joga de strong safety também, porque pelo menos foi uma posição que ele jogou bastante com o Minka no ano passado. Assim, talvez não seja aquele strong safety, sei lá, vamos fazer um contexto aqui. Não seja um strong safety no estilo do Cam Chancellor, para ser mais recente, né? Aquele cara mais trombador e tal.
mas se joga É o e contrário, outro... Germano. Quem jogou mais de strong safety, que aí era fazendo quase um nickel ali, era o Minka. O Kazi ficava totalmente lá atrás. Talvez eu Teve esteja só pensando 11 pelo snaps mínimo. ali na DL, 21 no corner, 17 no box, mas o resto 224 no free safety. Então acho que o Minka chegava mais próximo e aí tem um pouquinho mais chance também de fazer blitz e tudo mais, mas não sei, cara. Eu acho que eu sinto falta, sabe? Ainda mais que a gente perdeu o Edmunds. Eu não acho que o Neil. Não sei se o Neil tá na altura. Vi pouco dele ainda, pelos Steelers, no caso, né? E foi bem, mas vi pouco. Que como eu disse, eu acho que a posição de strong safety hoje em dia na NFL é uma posição que não está muito valorizada por uma questão de mudança no estilo de ataque. Hoje em dia é como o inside linebacker, a gente está cada vez necessitando menos daquele cara trombador, daquele cara para parar o jogo terrestre. A gente sabe que a posição de strong safety não é somente isso, longe disso. Afinal de contas, nós tivemos um dos melhores e talvez o melhor strong safety da história no nosso time de um modo recente. Então a gente não tem como mentir quanto a isso. Mas eu não colocaria tanto peso nessa situação de posição strong e free safety, porque realmente eu acho que hoje é muito híbrido. E existem ainda assim, situações específicas de jogo que, às vezes, quando a gente precisa de um cara ali mais para parar o jogo terrestre, ou então mais para marcar um tight end, às vezes é mais negócio você colocar um com o Alexander nessa função específica do que você procurar um DB para fazer isso. Mas, assim, eu concordo contigo, eu acho que realmente seria bom a gente ter um nome mais específico para a posição, mas não acho que o coaching staff vai pensar desse modo. Eu acho que eles vão preferir muito mais ter jogadores mais híbridos do que um jogador mais específico para a posição de strong safety. Perfeito. E já está provado em análise tática que tem uma rotação, tem pacotes até que os Steelers usam os 3 safeties em campo, Minka, Neil e Kazi. Não esqueçamos aqui ainda o nome do Elijah Ryan, ele pode também estar ocupando aqui a posição de safety. Então... Perfeito. Até por ele, a minha lista não tem nenhum dos dois, nem Norwood nem Thompson. Também não. Facilitaria um monte os nossos cálculos. E ele jogou muito nessa área aí de slot, né? Que acaba sendo uma posição que o strong safety atua bastante. Então faz sentido. Faz sentido. Eu não fiz contas de número, tá? Pra saber se a gente tá fechado em 53. Vocês vão me ajudar agora. Só pra confirmar aqui, seu Guaravita. Você pegou a live no meio, a gente já passou pra defensive tackle, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos começar com o ataque. 3, 6. Aqui a gente tem 4, dá 10. Com mais o que? 6, 16. Mais 9? Com mais 8 ou 9? 9. Eu diria 8. 9 brigando entre Cook e Anderson, né? Cook e Green, quer dizer. Ok, vamos pra 9, que aí fecha em 24. Certo? Ok. Pra 9, são 2 desses 3 nomes aqui, tá? Danilo, agora eu posso lhe pedir um favor? Peça. Coloca esses últimos aí em vermelho, porque tá atacando o meu toque. Ok. Acho que eu botaria só Cook e Green, tá? Acho que o Anderson é muito difícil ele rodar. Flexibilidade, né? Muitas posições e tal. Exato. Vou manter o princípio da nossa discussão aqui. Quer botar o número do lado pra te facilitar? A essa altura já foi. A gente tem Tranquilo. 24 aqui de ataque. 27 contando os special teams. Perfeito, 3 special teams. O que sobra 26 de defesa. Isso aí. Então, 6 nomes DL, certo? 27 mais 6 dá 33. 4 edges, 37. 4, 5 inside linebackers, 42. DBs vão 10, né? Tá certo. 52. 52. Tem um nome a mais aí. Então, é a vaga de... safe. É a vaga de... Talvez a vaga de... Como é que chama? De special team. Pode ser o special team tanto de um safety ou um DT até. Talvez a gente possa ver um pouco de jadas ou watts no special teams, não sei. Ou é a vaga que é Andrew Green pra corte. Ou vai os 7 DLs mesmo. Eu apostaria em 7 DL. Eu também. Eu levaria 7 DLs.
Eu O apostei. Job, histórico de lesão, já se lesionou no training camp. Uma unidade jovem, o Can Hayward daqui a pouco tá se aposentando. Alguém precisa botar o pé na Não, frente aqui. calma, a gente fez a conta errada. A gente tá levando quantos OLs? 9 ou 8? 8. Então é isso. Tem 3 aqui. 3. 3 pra 1. Não, mentira. Porque se a seu gente for mal eu levar tô 9... contando. São 8, ó. Broderick Jones, Demore, Shooks, seu malo, 4. Daniel, 5. Herbig, 6. Com 7. Se a gente tá levando 2 vagas, são 9. Então, Dá 25. é isso. Então não tem essa vaga extra, tá certinho. 25, 25, 3. Eu li a lista com 4, mas pulei e fiquei com 3. Então é isso. 6, linha defensiva, 9, linha ofensiva. Eu acho que a gente Tá vai. Eu acho que vai mais equilibrado. Eu acho que vai 8 e 7, sinceramente. Eu ficaria muito surpreso da gente somente com 6 DLs. Muito, mas muito surpreso mesmo. Eu também. Pode ser, cara. Tudo faz. E reforço. Essa lista que a gente tá colocando aqui certamente vai ter um monte de alteração dos Steelers. Tá? Certamente uma galera vai ficar e vai ser trocada, uma galera vai ser cortada. Alguém que a gente não espera vai entrar aí nessa fila. Então, loucura. A gente citou todos os jogadores que estão no elenco hoje, né? Não. Meu pau. Ainda falta Jordan Bird. Cara, eu tô com a lista do elenco dos Steelers, tá? A gente não falou sobre center Ryan McCollum, cornerback Luke Barku, Chris Jordan Wilcox, Bird. cornerback, Jordan Bird, wide receiver retornador, Jonathan Marshall, defensive tackle, E Greg Bell. O Valladay, running back. Xavier Balladay, exato, running back Greg Bell, e eu acho que é isso. Se a gente não falou, sinceramente, se a gente não falou, esqueça, porque a chance é menor do que o Kendrick Green ter uma carreira de... Bailarino. É isso, faltaram 7 jogadores no total, né? Porque ainda tem, se a gente parar pra pensar, a gente tem aqui 63 total aqui listados. Então, já sabemos o próximo corte que vem amanhã de manhã, né? Antes do final. É isso, Steelers. Lembrando, tem que fazer 17 cortes para chegar a 53. Talvez até faça mais do que isso e traga alguém de fora, enfim. Tem muita coisa para rolar aí. Então, esse é o palpite aí de elenco inicial dos Steelers e a gente vai fechando esse programa. Tá difícil. A gente fecha esse programa com as suas considerações finais, Léo. Não, é isso, cara. Acho que a gente tá com um elenco muito, muito redondinho, muito montadinho. Poucas posições que considero fraca agora. É óbvio que dá sempre pra melhorar, mas vamos ficar de olho. Se você tá vendo depois do nosso corte oficial, comenta aqui, cara. Comenta pra gente o que a gente errou, quem que faltou. Mas acho que desses 63 aí, a gente vai botar todo mundo que tá dentro dos Steelers hoje. Se amanhã chegar alguém novo, fica difícil. Mas é isso. Valeu, Danilão. Valeu, Germano. Ricardo também já foi, deu um grande abraço pra audiência. Tamo junto. Valeu, Germano. Suas considerações finais? É isso. Mais um roster final aí, mais uma previsão. Vamos ver o que a gente acertou, o que a gente errou. Vamos ver se teve alguma grande surpresa, se chega alguma grande surpresa aí pro roster final através de uma troca, através de um cara cortado que ninguém esperava. E só tenho a dizer uma coisa, estou bem animado, sendo muito sincero mesmo. Não é porque a gente é clubista, não é porque a gente quer criar audiência ou algo do gênero, mas assim, essa temporada ela realmente promete. Pode ser que não dê em nada, pode ser, claro, mas eu honestamente estou muito animado e eu posso particularmente dizer que é o mais animado que eu estou e mais ansioso que eu estou em um bom tempo acompanhando os Steelers, pelo menos nessa situação, né? nessa época do ano. Eu realmente acho que a gente até agora conseguiu fazer um trabalho muito bom em gerenciar o elenco, em gerenciar os jogadores, em escolha de draft, enfim. E estou muito animado para essa temporada porque eu acho que coisas boas nos aguardam. E eu espero estar certo. É isso. Para mim, o retrato do quanto o trabalho de Macan, de Eddie Weidl, de Mike Tomlin foi feito, tá em, por exemplo, Kendrick Green, tá na beira de ser cortado, e a substituição dele é James Daniel, Isaac Seumalo, Nate Herbig, sabe? Subiu o piso do time.
A gente tá falando de uma lista de edge muito mais consistente, com o Nick Herbig, com o Marcus Golden. A gente poder tá falando de uma lista de safety, com o Keanu Neal, com o Dabonte Kazee, de extra, empurrando Norwood mais pra fora, coisa que o Steelers demorava muito a fazer com os draftados, cara, muito. Mesmo que eles não tivessem mostrado o valor ainda, tinha insistido e ele vai crescer, vai melhorar, vai dar certo. Então eles deram uma varrida ali no elenco, bem forte. Então, reforço para vocês, o Steelers tem 17 cortes para fazer até essa terça-feira, 29 de agosto, às 5 da tarde, horário do Brasil. Aguardem que é muito provável que o Steelers adicione jogadores novos. Esse programa tem o poder de ficar velho muito rápido, tá? Mas é sempre uma tradição nossa fazer as previsões por aqui. A gente fecha esse programa por hoje. Nessa terça, a gente já volta comentando o que de fato aconteceu, qual é o elenco realmente inicial dos Steelers e muito mais notícias. Grande abraço para vocês e até a próxima. I'm Victoria Cash, and I want to invite you to a place called Lucky Land, where you can play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. So what are you waiting for? The best way to discover your luck is to spin. So go to LuckyLandSlots.com, that's LuckyLandSlots.com, and get lucky today. At Lucky Land. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.